Viajantes bem-vividas. Quando organizamos uma viagem, um dos aspectos que nós consideramos fundamental é a hospedagem. Localização, segurança e proximidade das atrações turísticas são aspectos que também consideramos bem importantes para escolhermos onde nos hospedar. E eu acrescentaria ainda proximidade de restaurantes, cafés, mercados, farmácia. E se for em região de praia, nada melhor do que uma hospedagem com vista a mar. Olha só, nós temos uma dica que reúne todos esses critérios e ainda cabe no bolso. Conta aí, Silvia. A dica é um apartamento em Natal, bem próximo da praia, com 2 suítes, sala e cozinha, em andar alto, e o melhor de tudo é que tem uma varanda com uma belíssima vista para toda a praia de Ponta Negra. Já me hospedei lá e amei. Para desfrutar desta hospedagem, entre em contato com Dinorá no WhatsApp 61 983 58 8880. E na legenda deste episódio você encontrará o link no Airbnb deste apartamento, com fotos, onde você pode ver as datas livres e os valores. Não deixe de consultar. O mundo todo já ouviu falar do estado do Amazonas e sua capital, Manaus. É o destino que nós iremos falar hoje. Conhecida por ser a principal porta de entrada para a floresta amazônica, famosa por sua biodiversidade e por ser a maior floresta tropical do mundo, Manaus é uma cidade símbolo de uma era de grande riqueza do Brasil. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar e uma das realizadoras do podcast Viajantes Bem-Vividas. Verdade. Manaus, que ainda hoje conta, por meio de suas construções e monumentos, a história dos tempos áureos do ciclo da borracha, é um destino bastante interessante, tanto para conhecer como destino final, quanto para você explorar os seus arredores também. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem e também uma das realizadoras do podcast Viajantes Bem-Vividas. Pois é, eu tive o privilégio de visitar Manaus por algumas vezes, mas a trabalho. Já há alguns anos eu não ia para lá. Nesse ano de 2024, eu recebi um convite maravilhoso da Gislaine, uma amiga querida, para vivermos a experiência de conhecer a floresta amazônica. Assunto de um outro episódio que está vindo aí. Mas claro que passamos uns dias em Manaus também. Muito legal, né, Silvia? Eu ainda não conheço a capital amazonense, mas tenho muita vontade de conhecer. Então hoje eu sei que vou aproveitar muito as suas dicas. Então comece contando um pouquinho quando que você foi a Manaus, qual é a melhor época para visitar a cidade, como é que estava o clima por lá quando você esteve, visitando a cidade, como que vocês chegaram à cidade. Manaus ela pode ser visitada o ano inteiro. É sempre quente, a mínima de Manaus são 20 graus, Pra gente aqui é calor. Mas se quiser pegar menos chuvas, os melhores meses são de junho a novembro. Nós fomos no mês de fevereiro e estava quente, mas um quente agradável e não pegamos chuva. Então foi uma época ótima. Fomos de avião de Brasília a Manaus e passamos lá 2 dias e meio. Suficiente para uma visão dos principais pontos, mas para quem quer realmente conhecer bem a cidade e vivenciar os passeios de contato com a floresta amazônica, eu recomendo pelo menos 4 dias.
Olha, eu ainda não conheço, né, como eu já falei, mas eu visitei Belém do Pará, que também fica na região norte do país e, portanto, tem esse mesmo clima. Embora eu more aqui no Rio de Janeiro, né, que também tem um calor úmido, eu estranhei muito os dias que eu passei lá em Belém do Pará. Ainda bem que a sua experiência foi diferente. Conta um pouquinho assim, onde é que vocês se hospedaram, se vocês ficaram perto dos pontos turísticos. Ah, isso é uma boa dica, viu? Nós ficamos no hotel chamado Sampou, em quarto duplo, com uma ótima diária, um valor bem acessível mesmo. É um hotel que não tem nada de luxo, mas é bem confortável. Tem um bom café da manhã, aquelas comidinhas convencionais, mas tinha muitos sucos de frutas locais que eu amei e também biscoitinhos típicos. Então dá para você tomar um bom café da manhã por lá. E ainda você pode pedir omelete, tapioca, ovos mexidos, que eles também fazem. Tem algumas vantagens em ficar nesse hotel. Primeiro que bem em frente a ele está o Museu Amazônico, que acabou que a gente não conseguiu visitar porque os horários que ele estava aberto a gente estava em algum outro ponto turístico, mas dizem que é muito interessante. Mas o melhor mesmo é que ele fica somente a 10 minutos caminhando para o Largo de São Sebastião, onde ficam várias atrações e restaurantes. Uma boa localização de hospedagem faz sempre toda a diferença, né? Quais são então essas atrações assim que facilitou, né, vocês estarem nesse hotel e saírem para visitar? Ok, eu vou iniciar falando um pouquinho do contexto, né? No início do século XX começou o ciclo da borracha, época que deixou marcas culturais em Manaus, principalmente pelas construções maravilhosas e mas muito mesmo, luxuosas. E a vida ao estilo europeu. Foi uma época muito sui generis, né? Naquela época, muitos europeus se mudaram para Manaus, porque eles vieram participar desse comércio da borracha e a sua exportação para o mundo. Então, nessa época, cresceu demais a cidade e deixou essa referência histórica para nós, né? Pena que isso durou um tempo limitado. Então eu vou começar falando sobre o Largo de São Sebastião, que eu já comentei que era pertinho do Hotel Sampou. Ele é um retrato vivo daquela época que eu comentei. Esse largo, que é bem amplo, né? Ele é fechado para pedestres. Então é um ótimo lugar para passear, ele é todo rodeado de restaurantes e no fim da tarde funcionam, além dos restaurantes todos abertos, muitas barraquinhas de comidas típicas, tipo tacacá, por exemplo. No centro da praça tem uma bonita, um chafariz grande, uma escultura muito linda, com um monumento a todos os continentes. Então é interessante você ficar olhando cada ângulo dessa escultura, porque você vê a característica de cada continente. E ao redor também da mesma praça, que faz parte desse largo, está a bonita paróquia de São Sebastião, que dá inclusive o nome, né, à praça, mas a principal atração mesmo, eu acho que é a principal atração de Manaus, que é o magnífico Teatro Amazonas, construído no auge do ciclo da borracha, denominado em 1966 como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN. E esse teatro funciona muito bem ainda e muito ativamente nos dias de hoje. Ele oferece quase 300 apresentações anuais, sendo que 80% delas são gratuitas. Isso quem nos contou foi o guia, que faz essa visita guiada e com muito orgulho sobre essa gratuidade, levando assim democraticamente a população, tanto local como de visitantes, a ter contato com arte e cultura. A arquitetura do teatro é simplesmente maravilhosa. Eu imagino que muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje já viram foto desse teatro. Ele tem uma cúpula extraordinária, em estilo renascentista, com uma ornamentação dourada e vitrais exuberantes. A beleza interna é também deslumbrante. A sala principal, onde se apresentam, né, as orquestras, os teatros, é algo de uma beleza que é assim, de a gente ficar de boca aberta. É um negócio que você quer fotografar, porque você não quer perder nenhum pedacinho daquilo ali. É lindo, lindo, lindo. E que eu só vi
similar e não tão lindo na Europa. Muito, muito, muito bonito. É todo inspirado mesmo naquela grandiosidade, né, dos teatros, das óperas europeias. E não fica nadinha atrás delas, não. A visita guiada, ela é imperdível. Eu recomendo a todas as pessoas que forem a Manaus agendar essa visita, que é muito legal. Ela acontece de terça a sábado, das 9 às 15 horas, e nos domingos, das 9 às 13. Você tem que estar lá, não precisa reservar antes, você pode estar lá nesse período e fazer parte da visita. É muito, muito interessante. E me chamou muita atenção também que numa das salas, muito linda, com aquele piso de mosaico, mas assim, em madeira, né? E decorações de pintura no teto, tudo. Muitas das coisas, elas eram feitas simulando aqueles mármores caríssimos, né? Europeus. Eu achei interessante, porque eles conseguiram reproduzir uma estrutura tão linda quanto as que a gente vê na Europa, mas num preço muito mais também acessível, embora era uma época de muita riqueza. Eu já estou aqui viajando, eu estava assim, fazendo um passeio, imaginando. Eu só conheço de foto e a parte externa, né? Mas fico imaginando a beleza que deve ter sido. Para fazer uma visita dessa, a gente até se dispõe, né, Silvia, a pagar, porque você estava falando que muitas vezes é gratuito, mas eu digo, quando você vê um dinheiro empregado, né, para manter um teatro desse em funcionamento, é uma coisa que você até paga com muito prazer, né? Os teatros que foram construídos nessa época em várias capitais brasileiras são assim uma herança cultural fantástica, né? Nossa, eu estou encantada. Mas conta pra gente o que mais você viu assim de atrativo que você recomenda como um ponto turístico interessante para ser visitado. Então vou citar como uma segunda atração que eu destaco assim, é o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Ele já não fica nessa região ali do Largo, né? Ele já está lá perto do Rio, é um pouquinho mais distante. E ele abre pela manhã. É um mercado mesmo, um mercado municipal, por isso é interessante você ir mais cedo, porque ele vai e funciona até assim o início da tarde. E eu recomendo que você comece o dia por essa atração, porque daí de lá você vê tudo, conhece, pode até tomar café da manhã lá, se você não estiver num hotel, ou pode também, se quiser ir um pouco mais tarde, fazer um brunch, porque tem muitos restaurantes lá também. Então, ele fica localizado no centro histórico de Manaus, bem pertinho do porto, e ele está às margens do famoso Rio Negro, né? Ele tem uma peculiaridade, né, que traz aí bem o contexto da época que ele foi criado, ou desenhado, né? Ele foi projetado nada mais, nada menos por Gustave Eiffel. Adivinha quem é esse? Já ouviu esse Eiffel? É exatamente ele, aquele que projetou a Torre Eiffel de Paris. E ele também usou mais ou menos o mesmo estilo, né? É uma arquitetura maravilhosa, também, assim como a Torre Eiffel, feita em ferro fundido no estilo Art Nouveau. E ele usou praticamente todo o material importado da Europa. É também uma das grandes heranças do ciclo da borracha. Imagina o custo desse espaço, né? E é muito interessante porque ele dá uma beleza assim sui generis a esse mercado. É realmente um lugar imperdível a conhecer. E por seu valor arquitetônico e cultural, é também patrimônio histórico nacional desde 1987. Lá no interior, você já começa a delirar vendo o prédio, né? Que é maravilhoso. Deu uma volta, porque ele tem uma parte que ele é todo desse ferro fundido e outra parte que ele é de alvenaria. Então ele tem um mix. Mas lá você vai conhecer no interior do mercado tudo sobre a cultura da região. Você tem ali artesanato local, você tem cestaria, você tem arte indígena maravilhosa, dá uma vontade de comprar e trazer tudo para casa. Ervas da região, gente, eu nunca vi tantas opções e muitas barracas, né, assim, standzinhos com diversas ervas. Aí você para numa dessas barraquinhas e pergunta: essa serve para quê? Aquela serve para quê? Cada uma tem um propósito, né? Ervas naturais, medicinais, muito interessante. Também tem muitas castanhas, peixes locais. Por exemplo, eu vi lá tambaqui, pirarucu e muitos outros
você encontra tanto in natura como seco. Por exemplo, o pirarucu, que é um peixe bem típico de lá, né, e tem até uma história que estava em extinção e foi agora resgatado, né, por várias instituições não governamentais, fortalecendo aquela população local, né, que está hoje fazendo o manejo do pirarucu. Você vê assim aquelas mantas de pirarucu enormes, eu nem tinha noção que o peixe era tão grande, secas, que estão ali para serem compradas. Muito interessante. E mais interessante ainda, não é um lugar fedido a peixe, que geralmente você vai nos mercados municipais e o local dos peixes fica aquele cheiro forte, né? Lá não tem isso não, é bem agradável. Eu não sei se porque a maioria é seco, né, que deve ser, mas muito legal, vale muito. E também tem muitas especiarias e várias barraquinhas, assim, ou várias estruturas com gastronomia local. Na época que eu estava lá, nós recebemos, né, Lilian e eu, aqui no Viajantes Bem Vividas, uma super dica de uma de nossas ouvintes, a Lucinei Pena, que disse que eu tinha que provar o pé de moleque assado na folha de bananeira. A pena foi que quando eu vi essa dica, eu já tinha saído do mercado e não tinha mais tempo para voltar. Mas fica aí para vocês, quando forem, não deixem de experimentar o pé de moleque assado na folha de bananeira. A visita aos mercados, né, das cidades todas, tanto no Brasil como fora, é sempre uma dica muito legal. Você observar assim, esse dia a dia e todas essas influências culturais é muito interessante. Verdade. Então, espero poder aproveitar a dica para saborear esse pé de moleque assado na folha de bananeira. Agora, Silvia, você já deu aí 2 super dicas de passeios. Esses passeios vocês conseguiram ir a pé? Como é que é para circular lá por Manaus? E fala também um pouquinho mais de algumas outras atrações que você teve oportunidade de visitar por lá. Pois é, da região que a gente estava, né, era mais perto ali do Largo São Sebastião, dava para ir a pé até o mercado, mas é o ponto assim mais distante para ir. Eu resolvi ir de Uber porque eu queria ganhar tempo, né? Como eu não tinha muitos dias lá e eu queria conhecer várias coisas, então eu fui de Uber até o mercado e depois o resto eu fiz a pé. Mas não é distante que você não possa andar, não. Para gente que gosta muito de andar, dá para fazer tranquilo, a não ser que você esteja hospedado muito longe do centro, que não recomendamos, né? Porque é muito bom, como Lilian já disse no início, você sempre ficar perto das atrações, porque você poupa tempo e tudo, né? Então, depois, pertinho do mercado, fica a bonita Catedral de Manaus. Então, eu saí do mercado e já fui caminhando daí. Passei pela antiga alfândega, que é um prédio muito, muito, muito lindo, que fica de frente para o Rio Negro, que hoje está desativado, é uma pena. É maravilhosamente linda a arquitetura dessa alfândega. E aí fui caminhando pelas ruas mesmo, né, lá orientada pelo Google Maps. Perguntei também algumas vezes para as pessoas, né? Cheguei até ao local onde fica a Catedral de Manaus, que é imperdível. Eu sugiro que não deixe de visitar, porque ela fica localizada numa região bem elevada. E para você chegar lá em cima, você sobe uma enorme rampa. Nada que seja impossível de subir não, viu, gente? É alta, mas é bem fácil de chegar. E vale a pena você andar, subir essa rampazinha que tem e chegar lá na igreja, entrar na igreja, conhecer, porque vale muito a pena, é muito bonita. E também em frente ao prédio da catedral, você também tem algumas atrações. Tem uma praça muito bonita, com uns bancos assim bem diferentes, um lindo chafariz. E a principal atração ali que está junto à beleza da catedral é a Torre do Relógio Municipal. Então, reserve aí um tempinho, pelo menos uma meia hora, 40 minutos, para você fazer esse passeio, porque você já vai observando no caminho as atrações, as ruas, o comércio. É um comércio bem de centro mesmo, assim, aquele comércio meio desorganizado. Mas quando você chega ali, é bastante florido, bem arborizado e vale a pena você parar em cada um desses pontos e curtir mesmo, ver a arquitetura e é bem bonito. Dali eu saí para o Palácio do Rio Negro, que também é um pouquinho mais distante, mas que você pode ir andando ou, se você não quiser caminhar muito, também pega Uber. Lá é super tranquilo andar de Uber.
A questão é que o Palácio do Rio Negro ele abre às 13, então por isso que a gente fiz esse roteiro. Comecei pelo mercado, fui à catedral e daí então deu tempo de chegar ao Palácio do Rio Negro, que abre só às 13 horas. Essa coisa dos horários lá são bem desencontrados, viu, das atrações. Então você tem que estar sempre atento para você não chegar no lugar e não estar aberto. Esse Palácio do Rio Negro eu adorei visitar também, gente. É um prédio projetado por um engenheiro alemão, que assim como já mencionei, né, veio morar em Manaus naquela época da borracha, lá do ciclo da borracha. Esse projeto que esse alemão fez, né, era para ser a residência de um alemão chamado Karl Waldemar Schultz, que era a princípio o nome do palácio, Palácio Schultz, que era um grande e bem rico comerciante da borracha. O palácio tem estilo eclético, caracteriza-se pela simetria, grandiosidade e riqueza decorativa. Com a queda da economia, o que aconteceu? Acabou o ciclo da borracha, o povo não tinha mais o que comercializar e aí começou a se empobrecer a cidade. Esses europeus, na grande maioria, acabaram retornando para as suas cidades, né, seus países. Então, a partir de 1910, quando essa crise econômica começou, o proprietário, que era esse alemão chamado Schultz, teve que hipotecar esse prédio. E, mais tarde, o governo de Manaus o alugou e passou a ser, então, chamado Palácio do Rio Negro, que abrigava a prefeitura, né? Hoje já não está mais ali a prefeitura e ele abriga um centro cultural. E o prédio também é patrimônio histórico e artístico do estado do Amazonas. Vale muito, tem várias decorações, tem esculturas, uma escada belíssima no interior, muitos quadros, vale a pena a visita. Bem, com essa descrição tão detalhada, mesmo que você não vá a Manaus, você já viajou para Manaus com a Silvia, entendeu? Porque realmente dá para a gente ficar aqui imaginando, né, a beleza, e que tão bom saber que esse espaço está preservado, né? E que a gente hoje pode conhecer um pouco da história desses lugares. Mas um dos grandes atrativos, se vê que a gente sempre assim, que pensa, né, em Manaus, Belém, a gente logo vem à cabeça, são os passeios pelos rios. Você chegou a fazer algum desses passeios? Pois é. O que aconteceu? Como eu fui para conhecer a floresta amazônica, né? Eu ia passar 4 dias na floresta amazônica, eu ia fazer todos esses passeios nessa experiência, né? Nessa expedição à floresta amazônica. Então eu resolvi não fazer os passeios ali por perto. Mas eu vou deixar aqui para quem vá só a Manaus e não vá para a Floresta Amazônica algumas dicas. Se você sair da Marina do Davi, que é bem pertinho do Mercado Municipal, é só perguntar ali no Mercado Municipal onde é a Marina do Davi. Ali saem as lanchas para vários passeios. Você pode ir ao Museu do Seringal Vila Paraíso, que é bem interessante, é bem histórico, então você vai sair pelo Rio Negro. Na volta desse Museu do Seringal Vila Paraíso, você pode pedir para parar na Praia da Lua, que muitas pessoas param lá, fica no meio do trajeto para Manaus. Então você para, fica lá, curte um pouco o ambiente e depois pega o barquinho de novo para voltar. Não fiz, mas eu li que é um passeio imperdível e você vai poder ver aí também o encontro do Rio Negro com os Solimões. E eu tive esse privilégio de ver esse encontro que é assim emocionante, porque você estuda, né, mas você não concretiza aquilo na sua cabeça, né? Eu lembro das minhas aulas de história lá, de geografia, sei lá onde eu aprendi isso, mas quando eu vi o encontro dos dois rios e eles realmente não se misturam, eu achei aquilo fantástico, eu fiquei assim emocionada de ver. E quando a gente saiu para a floresta, foi a primeira coisa que a gente viu quando saiu do porto. Então vale super a pena porque você pode ver nesse passeio para o Museu do Seringal. Então nós já temos aí um pequeno spoiler de que o episódio que nós vamos fazer, onde a Silvia vai contar essa viagem à floresta, essa expedição à floresta amazônica, vai ser um sucesso. Não percam. Imperdível. Você que gosta tanto da gastronomia local, imagino que tenha conhecido lugares e experiências bem saborosas e que você vai deixar aqui como sugestão para as nossas ouvintes. Olha, eu me surpreendi com a gastronomia de Manaus. Realmente eu não esperava
ter experiências tão típicas, mas ao mesmo tempo assim sofisticadas. Eu gostei demais. Eu vou deixar aqui 4 opções de restaurantes que não podem deixar de ser visitados e também um café que eu também gostei bastante. O primeiro e para mim o melhor é o restaurante Caxiri. Ele é uma arquitetura super linda, tem uma escada muito bonita para subir, mas também tem elevador, viu? Para quem não pode subir escada. O ambiente ele é muito bem decorado, com coisas típicas, né, da Amazônia, muito aconchegante, é muito, muito, muito gostoso. E fica assim, a 1 ou 2 ruas desse Largo São Sebastião. Então é muito fácil de se aproveitar enquanto você está visitando aquela região, você almoçar ou jantar no Caxiri. Todos os pratos do cardápio e sobremesas são feitos com especiarias, frutas e raízes da Amazônia. É um negócio assim de arrasar. É muito, muito, muito. Olha, eu vou contar para vocês, a gente ficou tão entusiasmada com a primeira vez que a gente almoçou lá, que a gente voltou um dia para jantar e voltou outro dia para tomar um sorvete, a sobremesa, porque tudo que a gente pedia era maravilhoso. Então, você pode repetir quantas vezes quiser, porque vai valer a pena. O que eu vou sugerir aqui para você pedir quando você for para lá? Você não vai ter erro, você pode pedir qualquer coisa que vai acertar, mas daquilo que nós experimentamos, eu indico a entrada, o bolinho de tambaqui, chutney de cupuaçu e arubê. Olha só os nomes. Para prato principal, nós experimentamos o corte prêmio de lombo dourado, com castanhas frescas e ervas, limão e abacaxi grelhado. É maravilhoso. E depois a gente voltou lá mais umas 2 vezes, tomou uma sobremesa fantástica. Olha, eu queria ficar lá vários dias para todo dia experimentar um prato diferente. Eu super recomendo. O segundo também muito, muito gostoso. Ele já fica bem mais distante do centro da cidade. Esse sim, você precisa mesmo pegar um táxi, porque ele é bem distante, não dá para ir a pé não. Inclusive a gente foi jantar, eu fiz reserva bem antecipadamente. Sugiro fazer porque ele lota e ele é menorzinho, é pequenininho. E se você for à noite, a gente até passa por umas áreas meio esquisitas assim. Então tem que ser de táxi mesmo. Agora, o restaurante Banzeiro, ele tem uma característica, uma especiaria que você deve experimentar. Tire seus preconceitos e prove, que é a formiga saúva. Todo mundo fica assim, formiga saúva? Ai, ai, ai. Mas eu vou lhe dizer que foi uma das experiências mais interessantes que eu já tive na gastronomia. Essas formigas, elas vêm da cidade de São Gabriel da Cachoeira, que fica divisa com Colômbia e Venezuela. Quando você vem assim numa colher, né, com um moussezinho embaixo e a formiguinha em cima. Aí eu disse que primeiro você tem que pegar a formiga e comer pura, sem misturar com o cremezinho para você sentir o sabor. Quando eu coloquei na boca, então, a primeira sensação é a crocância, porque quando você morde faz crack, né? Ela é tipo torrada, assim, não sei como é que é produzido aquilo, mas ela fica crocantinha. Então tem aquele crocante que é interessante. E depois vem um sabor que é uma coisa assim que eu fiquei, que é isso, gente? Do que é esse sabor? Esse sabor é do mousse? Que sabor é esse? E aí eu chamei o garçom para me dizer o que era aquele sabor que eu não estava conseguindo identificar. E era capim-limão. O sabor era de capim-limão. E sabe por quê? Porque as formigas se alimentam dessa erva, então elas ficam com aquele sabor. Você pode experimentar essa mesma formiga em outros lugares e ela ter outro sabor e vai depender daquilo que ela se alimenta, tá? Então não deixe de provar, vale a pena. Outro que eu sugiro é o Tambaqui de Banda. Esse já é um restaurante mais popular, assim, mas de muito bom gosto. Ele fica na Praça de São Sebastião. Todas as vezes no final da tarde que eu passei por lá, tinha música ao vivo, então para quem gosta de curtir uma comidinha com música ao vivo é bem legal. Eles têm assim uma área externa e também tem a área interna, tanto no térreo como você subindo um andar. E eles fazem todos os pratos típicos regionais, então você vai ter uma gama imensa daqueles cardápios enormes que você vai ter que garimpar ali e escolher seu prato. Também bastante interessante, bem saboroso.
Outro que eu destaco é o Tacacá da Gisela, que é muito famoso. Ele fica exatamente no centro da praça do Largo de São Sebastião e abre só às 16 horas. Então, nós fomos lá. Eu amo o tacacá. Adoro mesmo, super, super gosto. E o da Gisela é muito bom. Mas com certeza tem outros ali ao redor que também são bons também, né? Esse porque é famoso, né? O da Gisela. Se eu tivesse tido tempo, eu ia experimentar outros para comparar, mas esse da Gisela é muito bom. E a última dica que eu dou é do café, chamado Café Monsenhor, que é um café português. Ele está em volta a esse Largo de São Sebastião, mais próximo da igreja, né, de São Sebastião. E os pratos são super gostosos, é bem tradicional português, tem vários doces portugueses, um cafezinho muito bem feito, um ambiente bem acolhedor. Eu achei ele um pouquinho caro, mas a qualidade é muito boa. Se você quiser ter uma experiência diferente, uma experiência portuguesa em Manaus, é uma boa recomendação. Nossa, várias dicas bem interessantes, sempre um toquezinho ousado, né, da nossa amiga que gosta de experimentar tantas coisas diferentes. Eu me apaixonei por esse café português e gostaria muito de experimentar doces, porque eu sou uma formiguinha para comer, adoro comer doce, além de conhecer um ambiente que deve ser lindíssimo, né? Super. Silvia, você falou até de vários restaurantes que ficam aí por esse largo, falou de um que era um pouquinho mais distante. O que você achou em termos da segurança da cidade? Assim, você avalia pela sua experiência que é um lugar que uma mulher sozinha pode conhecer, dá para caminhar, para pessoas 60 a mais como nós. Como é que você avalia essa experiência que você teve por lá? Bom, eu fiz praticamente tudo sozinha, à exceção da visita guiada ao Teatro Amazonas e ao Palácio do Rio Negro e aos restaurantes, porque aí eu fiz acompanhada da minha amiga que estávamos juntas, né, da Gisley. Mas nesses dias ela ainda estava trabalhando, então ela ficava no hotel trabalhando no horário de expediente e a gente se encontrava para almoçar e depois no final da tarde para conhecer alguma coisa e jantar. Então praticamente eu caminhei pela cidade toda só. E eu vou lhe dizer, assim, o centro histórico, eu fui orientada por uma pessoa, eu pedi uma informação bem ali pertinho do prédio da alfândega e o moço que me deu a informação, ele fez uma ressalva, que era para eu ter cuidado com o celular, que para variar, né, eu não desgrudo do celular tirando foto. Daí ele disse, olha, cuidado com o celular. Então aquela região de Porto, a gente sabe que Porto no mundo inteiro é uma região um pouquinho mais perigosinha, né? E esse centro ali que você vai até a catedral e tal, então do mercado até a catedral, eu percebi um pouquinho, assim, eu me senti com um pouquinho de segurança, eu percebi que poderia ser um pouquinho mais perigoso. Então, com a recomendação do moço, eu aí já guardei meu celular, já fiquei mais atenta e tal. Talvez essa região, para uma mulher sozinha andar à noite, talvez não seja tão legal. Mas durante o dia eu acho que dá para fazer tranquilamente, andar por todos os lugares dos pontos turísticos, sem maiores receios, só tomando esse cuidado que a gente tem que ter sempre nas cidades, né? Estar alerta, não sair com joia, não abrir sua bolsa, não mostrar dinheiro demais, né? Dinheiro nenhum, aliás, né? Cuidado com cartão, essas coisas, não vá com relógio chamativo, essas coisas que atraem a quem está querendo se dar bem ali, né? Ou procurando um dinheirinho. Eu observei também muitos pedintes e aí me pareceu mesmo que a cidade de Manaus ela está um tanto empobrecida. Mas eu não passei por nenhum incidente, não tive nenhum problema mesmo, nenhuma abordagem, ninguém pedindo dinheiro, que aqui em Brasília, por exemplo, toda hora tem um que passa pela gente e pede dinheiro. O país está um pouco empobrecido, né? Um pouco muito empobrecido. Eu acho que é isso, é sempre ter esses cuidados mais gerais, né, de segurança. E uma coisa que eu percebi é que eu não vi assim turistas circulando, pelo menos eu não observei turistas circulando pelos lugares, né? O que eu vi muito foram os turistas na visita guiada no Teatro Amazonas. Também não observei idosos turistas. Eu vi o povo comum, o povo da cidade, me parecia pessoas da própria cidade.
Mas já quando eu fui na visita guiada no Teatro Amazonas, tinha muita gente mesmo, e todo mundo era turista. Então, eu acho que a cidade ela é tranquila para idosos e para mulheres sozinhas, desde que você tome os cuidados necessários numa cidade que tem porto, que tem rio, que é turística, né? Fora isso, acho que tranquilo. Provavelmente Manaus é uma cidade que as pessoas chegam e ficam isso, né, Silvia? 2, 3 dias e partem para essa expedição, né, que explora mais a floresta amazônica. Por isso, talvez a quantidade menor de turistas circulando e mais concentrada em passeio guiado, né? Exato. É interessante saber. Mas essa questão do cuidado, realmente, como você disse, em qualquer lugar a gente tem que estar sempre bastante atento, né? Bem, gente, infelizmente nós estamos chegando, né, ao final do nosso episódio. Hoje, nessa entrevista com a Silvia, nós trouxemos para você, nosso ouvinte, dicas para visitar Manaus, a capital do Amazonas, que foi indicada pelo Lonely Planet por sua diversidade natural e riqueza cultural como um destino tendência para 2024. Pois é, maravilha, recomendo. Então, você já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós estamos aqui com você, trazendo sempre um episódio novo. Queríamos encontrar com você sempre aqui para trocar com você essas experiências, essas dicas. E enquanto não chega o dia do próximo episódio novo, você pode aproveitar para ouvir os outros mais de 60 episódios que já temos publicados. Todos com muita informação sobre viagens, roteiros completos e muita história de quem viaja de diferentes maneiras. Você também não esqueça, hein, de curtir os nossos episódios, comentar e encaminhar para suas amigas. Assim, o Viajantes Vem Vividas vai chegando cada vez a um número maior de ouvintes. Encontramos vocês daqui a 15 dias. Um grande abraço!